Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Presta bem atenção. Bom, eu vou praticamente mostrar alguns documentos para os irmãos. Quando se faz apologia, você tem que colocar documentos, para as pessoas verem que foi escrito e quem escreveu. Muitas das vezes, o dono da heresia, principalmente antigamente, a heresia levava o nome dele. E isso é algo que devia ter acontecido até hoje. Mas, devido a muitas mudanças, a gente vê que o inimigo, ele introduz algumas coisas cada vez mais de forma mais sutil. Então, o que eu vou assim mostrar para os irmãos você vai despertar. Como nós falamos alguma coisa aqui de Shekinah, os irmãos também já ouviram falar de Kairos, né? Kairos, o tempo de Deus, sabe, né? Esses termos. Oxalá. Oxalá, você sabe que é uma entidade de candomblé. Mas alguém já viu Oxalá na Bíblia? As Bíblias antigas, algumas Bíblias antigas tinham lá o nome Oxalá, que eles colocavam na tradução significando queira a Deus. Mas este termo, ele, segundo o que foi editado essa Bíblia é a JFAMR Rocco. É uma Bíblia, foi as primeiras Bíblias assim, né? Bíblias de computador, de aplicativo, que saiu na época. Hoje eles tiraram esse nome, né? Os irmãos sabem que as Bíblias, elas vão tendo atualizações, como nas últimas agora, que apareceu, por exemplo, essa Bíblia nova agora é Fiel? Essa figuração nova dessa Bíblia internacional, como que é? NVI, legal, amém. Estou pegando no campo, amém, irmãos? NVI, a Coca-Cola subiu. Amém, NVI. Então essa NVI, essa Bíblia, ela é tradução nova. O histórico dessa Bíblia foi traduzido por uma igreja nos Estados Unidos. E quando veio para o Brasil, ali alguns pastores participaram da tradução dela, como alguns pastores aí conhecidos. Só que a tradução dela, embora é um pouco assim, mais clara no entendimento de vocês, mas ela é muito pobre. E eu fiz um estudo nessa Bíblia, ela complica partes da doutrina da salvação, ela complica a situação de divindade de Jesus, a divindade de Cristo. Então é uma Bíblia que não é boa para estudo. De repente você fica na igreja, você lê, tudo bem. Eu particularmente, eu só tenho lá para estudo, para me analisar. Mas no princípio me encantou essa Bíblia, mas depois, quando a gente começou a aprofundar, a coisa ficou complicada. Por exemplo, algumas Bíblias que os irmãos leram aí, eu vi que estava o termo arco-íris. É uma tradução errada. É arco de Deus. Então, o que eu quero chamar a atenção da igreja, nós temos que, sabe, estar atento, não engolir qualquer coisa. Nós temos que estar atento. Essa tradução, por exemplo, o termo Oxalá, segundo eles, tiraram do árabe. A Bíblia não tem os escritos originais, não tem árabe. A Bíblia foi escrita em aramaico, em hebraico e grego. Então, por que colocaram este termo árabe dentro da Bíblia? Tem um propósito nisso, que se chama ecumenismo. Como diz assim, tudo é Deus, não tem problema. Então alteraram
Quando eu estudei, eu peguei no hebraico, essa palavra que está lá, Oxalá, não existe. Ela foi acrescentada. O livro de Apocalipse fala: se alguém acrescentar alguma coisa nas Escrituras, será tirado parte do reino dos céus. Isso é muito sério. Tanto é que nas atualizações assim, já não tem mais esse nome. Vocês não acham, só em Bíblias antigas, alguma coisa na internet você acha. Então, nas atualizações da Bíblia, isso daí já saiu. Mas o que eu quero dizer para vocês, porque estou começando com a Bíblia, com a Escritura. Satanás, ele tem sede de deturpar, de tirar a glória de Deus e levar a glória para ele. Sempre foi assim. Então ele quer atingir a Escritura, ele quer atingir a música, como os irmãos viram, e outros fatores assim que são importantes, que nós vamos tratar essa noite, em nome de Jesus. Amém? Fatos do Evangelho que não pode ser alterado. Prestem bem atenção e guardem isso. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus. Amém? Isso é doutrina bíblica. Isso é doutrina bíblica, não pode ser alterado. Deus enviou Jesus, concebido pelo Espírito Santo. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Nasceu Jesus. Jesus não nasceu de José. Carminha, minha ajuda aqui. Jesus não nasceu de José. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ela foi quem gerou Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito importante. Nascendo de uma virgem, deu-lhe o nome de Jesus. Morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, se não for o nome de Jesus. Prometeu voltar para buscar seu povo. Jesus prometeu voltar para buscar as nossas vidas. Amém? Amém. Você está esperando Jesus? Amém. Esperamos Jesus. Alguns vão de morte natural, outros irão no arrebatamento esperado, que nós esperamos, que é a promessa da igreja. O arrebatamento é doutrina bíblica também. O Senhor tem promessa de levar a igreja no arrebatamento. Vamos lá. Livramento da ira vindoura. A promessa de Deus, como está em Tessalonicenses, Deus tem promessa de livrar da ira que está para vir no mundo. Isso é pré-tribulacionismo. Quer dizer, nós cremos que a igreja não vai passar pela tribulação que vai acontecer nos 7 dias, 7 anos aqui na terra. Quando Jesus levar a igreja, começa um período complicado nessa terra. O anticristo entra, começa a dominar, e aqueles que ficaram, eles terão também chance de salvação, mas o tratar será de Deus com Israel, e também todo aquele que guarda o nome de Jesus, que são testemunhas também de Jesus. Amém? Vamos lá. 8. Vai estabelecendo o reino milenar, pós o milênio, o juízo final, condenação dos inimigos e eterna salvação. Quem estiver com Jesus, quem for martirizado, eterna salvação. Quem for no arrebatamento, eterna salvação. Então, são doutrinas básicas que todo crente deve entender. Glória a Deus, amém? E aqui, religiões que são exclusivas, quer dizer, igrejas que disseram: olha, a salvação é só da minha igreja. Vamos lá, pastor Alex levanta e diz assim: ó, gente, o negócio é o seguinte, a partir de agora, salvação é só na missão árabe. As demais igrejas aí, todo mundo vai para o inferno, prega heresia, ninguém é salvo, salvação é só aqui, nós pregamos a salvação. Nós somos os remanescentes que o Senhor chamou, nós somos os escolhidos dessa terra. Os demais estão todos perdidos porque se rebelaram contra Deus.
Eles são, sabe o quê? A Babilônia. Então, agora, olha, você vai ser missionário aqui da Ágape e você vai pregar. E você vai dizer, olha, vocês estão condenados. Aceita Jesus na Ágape, porque lá tem a salvação e em outro lugar não tem. Sabe o que é isso? Exclusivismo. Jesus, ele veio e deu o nome de igreja. Você já viu na Bíblia Jesus dar nome de igreja? Não, de maneira nenhuma. Vamos lá. Catolicismo romano. A queda do Império Romano, 476 depois de Cristo. Em 1054, a ruptura da Igreja Católica. Para vocês começarem a entender por que tem tantas igrejas. Vamos lá. A igreja de Jesus, ela é uma. Amém? Amém. A igreja de Jesus é uma. Hoje os nomes, as denominações é devido ao sistema de governo. Mas se a igreja prega o que nós lemos aqui, esses 10 itens, que Jesus, ele veio, ele nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, que Jesus vai voltar. Então, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina da igreja, é a doutrina de Cristo. Então, se a igreja, seja batista, seja presbiteriana, está pregando isso, eles são salvos, porque eles creem na doutrina da salvação. Na teologia, você aprende soteriologia, que é o ensino da doutrina da salvação. Ele é o básico para você entender. E você vai saber tudo que fala sobre salvação. Amém? Vamos lá. Então, está lá escrito no dogma, no documento da Igreja Católica, quando a Igreja Católica ela começou a tomar forma, praticamente 476 depois de Cristo. A Igreja Católica, sim, era a igreja, sempre foi a igreja única. Começou ali, os apóstolos, depois veio os discípulos dos apóstolos, que eles chamam de patrística, é um nome errado. Só que a igreja, ela veio se perdendo. Além dela guardar a doutrina dos apóstolos, guardou a tradição dos homens. E nós vamos mostrar isso aqui para vocês. Então o que aconteceu? E ali ela se corrompeu de tal forma que eles decretaram salvação só na Igreja Católica Romana. A igreja crê firmemente, confessa e anuncia: nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só os pagãos, mas também os judeus, os hereges, cismáticos, também não poderá chegar à vida eterna. Nenhum, por mais esmolas que tenha dado, e mesmo que tenha derramado sangue pelo nome de Cristo, poderá ser salvo, e não, se não permanecer no seio da unidade da Igreja Católica. Islamismo. O pastor falou de Ismael. De Ismael veio todos os árabes. E um homem chamado Maomé, que formou essa religião no ano 600 depois de Cristo, 610, ele escreveu assim, mas outro exclusivista, preste bem atenção: Alá é o termo em árabe para Deus. Alá foi quem enviou o seu mensageiro com a orientação e com a verdadeira religião para fazê-las prevalecer sobre todas as religiões, ou ao Corão, que é a escritura deles, é orientação e alvíceras de boas novas para os fiéis. Boas novas. Nós aprendemos que quem que trouxe as boas novas na terra? Jesus. Amém? Jesus veio trazer as boas novas, que traduzido é Evangelho. São novas de Deus,
para o povo, salvação. Salvação é só em Jesus. Mas Mohamed, ele disse que, olha, o Islã agora é a salvação. Vamos lá. Mormon, Joseph Smith, 1820 depois de Cristo. Olha o que ele escreveu. Mormon são esse pessoal que anda aí bem arrumadinho, eles têm uma plaquetinha assim, né? Geralmente anda em dois. Eles vêm dos Estados Unidos, eles saem aí evangelizando também. É a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Olha a declaração deles. O que eu estou lendo aqui são documentos que estão escritos são registros deles. Amém? A plenitude do Evangelho foi restaurada. Começou em 1820, quando Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo aparecem a Joseph Smith em resposta à sua oração. E a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é a única igreja verdadeira e viva na face da terra. Salvação só os mormons. E ali ele diz que recebeu aqui as tábuas, e ali escreveu alguns escritos que nós vamos mostrar mais à frente. 1820. O ano de 1800 foi o ano que apareceu muito exclusivismo. Espiritismo, 1857. Um pouquinho mais à frente, o Evangelho segundo o Espiritismo coube a Allan Kardec a difícil e completa missão de reconstruir o edifício desmoronado da crença, reconduzindo os corações ao Evangelho mediante explicações claras da lição de Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Adventismo, 1860. Olha o decreto deles: não somos uma simples igreja entre as demais, somos o remanescente de Deus para o tempo do fim. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Eles também dizem que a salvação está neles. E se não guardar o sábado é a marca para a salvação. Se não guardar o sábado, não tem salvação. As outras igrejas é a Babilônia, estão perdidas. Eles têm programas na televisão aí, muitos. Tem também a parte de louvor, assim, parte de canto, tudo muito bem organizado. E são em muitos números, assim como o Adventismo, como também os demais. Russellismo, 1870 depois de Cristo. São os testemunhas de Jeová. No ano de 1914 depois de Cristo chegou o devido tempo de Deus para que seu filho começasse a dominar desde o seu trono. Assim realiza um dos propósitos da sua volta. Um dos propósitos da sua volta. Assim como os adventistas, eles também, o Russell, que é o criador do Testemunho de Jeová, desta seita, eles disseram que em 1914 Jesus viria. Como tiveram a decepção, Jesus não veio, então ali eles falaram: olha, Jesus veio sim, mas ele veio de forma invisível. Existe um movimento também que eles pregam que Jesus veio no ano 70. São pessoas dizendo que Jesus já veio. Mas vamos lá. Movimento gnóstico. Vamos entender o que é movimento gnóstico agora, o que é o gnosticismo. A palavra gnóstico significa conhecimento. Foi um movimento que começou na época, bem no início da igreja, quando o apóstolo João, o Senhor já havia recolhido ele, ali no ano 90 depois de Cristo, e ali ficaram os discípulos, Clemente de Roma e outros mais ali, logo no início. Eles têm escritos também, escritos externos, não são escritos válidos como inspiração bíblica, mas são escritos que são documentos
para nós podermos entender. Não está indo, mas tudo bem, vamos lá. Gravou ali. Deixa eu pegar aqui. Gravou e não está indo. Só um minutinho, irmãos. Vamos lá. Conseguiu? Foi? Opa. Tudo bem, pode deixar, pode deixar. Foi? Eu gostaria que alguém abrisse, abre aí em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1, 2 e 3. Dá uma volta. Se alguém abriu, pode ler, tá? Até o versículo 3. Pode ler. Preste bem atenção. 2 Pedro, capítulo 2. 1, 2 e 3. Pode ler. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram de vocês falsos mestres. Esses instruirão secretamente heresias destruidoras, chegando ao lugar soberano que o Senhor resgatou, trazendo sobre si mesmo rotina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão como histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardará. Amém. Ótimo. Vamos lá. Então, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão em coberta heresias de perdição. Irmãos, heresias de perdição, guarda isso, heresia de perdição. Heresia de perdição. Foi isso que começou a acontecer no início da igreja. Os irmãos lembram no livro de Atos? No livro de Atos ali, Filipe ele saiu para pregar, presta bem atenção, Filipe saiu para pregar e de repente apareceu um homem chamado Simão, o mágico, está lá no livro de Atos, se eu não me engano é capítulo 10, e ali Filipe pregando e Simão, ele, entregou a vida para Jesus, e ali foi batizado, e ele viu ali, começou a acompanhar Filipe, e ali ficou Pedro também, e ele viu que quando Pedro e Filipe oravam pelas pessoas, eles eram batizados com o Espírito Santo, os outros eram curados, e aí esse Simão, ele falou, olha, nossa, que interessante, olha, eu vou dar dinheiro para você me dar esse poder. E Pedro olhou para ele e disse, olha, você está num caminho maligno, em fel de maldição, de amargura. Cuidasse que o poder de Deus se compra por dinheiro. E naquele momento, ele ali ficou temeroso, porque elas falaram, não, ore por mim, para que não aconteça nada do que você está dizendo contra a minha vida. E ali se foi. E depois a Bíblia não relata nada sobre esse homem. Mas eu quero dizer para vocês que esse homem foi o princípio, o primeiro gnóstico, que espalhou toda a desgraça para contaminar a igreja. Então, o gnosticismo, que eles chamam de conhecimento, ele estava no meio da igreja.
Então ele acompanhou, porque Simão ele estava dentro da igreja, ali acompanhando Filipe, porque as igrejas eram nas casas, para entender o que estava acontecendo e simplesmente ter uma vida individual. Esse homem, ele entrou numa casa de prostíbulo, ali pegou uma mulher chamada Helena e saiu pelo mundo, como está escrito ali no livro dos discípulos dos apóstolos. Irineu de Lyon, contra as heresias, ele relata isso daí, como também Justino, que Simão foi feito um ídolo dele no rio Tibre, lá na Itália, em Roma, e ali as pessoas o reconheciam como Deus. Ele chegava a declarar-se como Deus. Um homem chamado Menandro, discípulo dele, ele saía pregando e dizendo: olha, só será salvo quem for batizado no meu nome. Então eles estavam, esse povo, tudo dentro da igreja. Então eles eram praticamente combatidos ali pelos discípulos dos apóstolos. Eles eram combatidos, mas eles continuaram ali inseminando e fazendo discípulos e desviando a igreja, e desviando heresias de perdição. A heresia de perdição, ela atinge principalmente a doutrina da salvação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Irineu de Lyon foi Simão Mago o primeiro a declarar que era Deus e está acima de todas as coisas, e que o mundo foi criado pelos anjos. Eles criavam nas escrituras deles assim, que o mundo era criado pelos anjos, não foi Deus que fez. Davam o nome de anjos, diziam que havia um Deus acima do Deus de Abraão. Então ali eles inventavam um monte de coisa, tudo da cabeça deles, e ali arrastavam muitas pessoas também, e eram exclusivistas. Justino de Roma, opa, está funcionando, cara, esse homem também escreveu ali, ele também do período ali de Irineu de Lyon. Ele escreveu assim: olha, certo Simão, samaritano, confirmando, originário da aldeia chamada Giton, lá de Samaria. Esse Simão era de Samaria. O pastor pregou, falou da mulher samaritana, ele era daquela região ali. E tendo feito no templo de Cláudio César, um templo, prodígios mágicos por obras de demônios, que nele agiam em vossa cidade imperial de Roma, foi considerado Deus, e como Deus foi por vós honrado com uma estátua levantada junto ao rio Tibre, foi o que eu falei agora. Simão, Deus Santo, escreveram lá. Quase todos os samaritanos, embora poucos numerosos, nas outras nações o adoraram, considerando-o como Deus primordial. Esse homem que quis comprar, ofereceu dinheiro para Pedro para comprar o dom de Deus. E ele tinha sido batizado, estava ali. Irmãos, eu creio que alguns olhando assim falam: esse homem exercia essa arte mágica, aceitou Jesus, é uma alegria, né? Olha, se converteu nada. Ele tinha outras intenções. Pastor Alex pregando na sexta-feira, né? Cristo é o centro, a mensagem: Cristo é o centro. A glória é a Cristo, não é no homem. Então, essa é a diferença da heresia. E vamos lá. Assim como as ideias de Simão, e depois o discípulo dele, um homem também chamado Menandro, e veio muitos outros, cada um com um viés diferente, com uma ideia diferente, e todos eles estavam dentro da igreja, estavam no meio. E eu quero falar para vocês que nos nossos dias de hoje ainda acontece isso. Pessoas que estão na igreja, pastores conhecidos, famosos, mas de repente estão aí pregando heresias, se desviaram. Então o gnosticismo ainda está atuando entre nós, com uma outra roupagem, com outro nome, mas está atuando. Mas vamos lá. Seitas e seus profetas exclusivistas, né? Nós falamos agora de Maomé, do islamismo. As boas novas,
No livro lá do Alcorão, eles chamam de, não é versículo, é surata, o 48, olha o que ele escreveu ali. Ele, Alá, foi quem enviou o seu mensageiro com orientações e com verdadeira religião para fazê-las prevalecer sobre todas as outras religiões, e Deus é suficiente, testemunha disso. Mohamed é o mensageiro de Deus. Eles são exclusivistas. Olha o que ele fala com respeito à crucificação de Jesus. Está escrito lá no Alcorão, versículo 57, que é a quarta surata. E por dizerem, matamos o Messias, ele está falando do Novo Testamento, ele contradiz o Novo Testamento. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, não é Jesus, filho de Deus, porque eles dizem que Jesus não é filho de Deus. Isso Maomé, o mensageiro de Deus, embora não o mataram, nem o crucificaram, senão que isso foi simulado. Eles dizem que aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, vocês lembram o nome dele? Me ajuda aí. Simão Sirineu. Está relatado, né, no Evangelho, que ele, de repente, lá os soldados constrangeram ele: olha, ajuda a carregar a cruz aí. No Islã eles dizem que aquele homem tomou a forma de Jesus, Jesus tomou a forma dele, e Jesus não foi crucificado. O Espírito de Jesus já foi para o céu. Nisso daí eles estão dizendo, sabe o quê? Não, é engraçado, é esquisito. Eles estão tirando a nossa redenção, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém, igreja? Então, o que a palavra do Senhor nos ensina? O que eu quero mostrar para os irmãos, com esses relatos, esses escritos, mostra que eles estão contrários à Bíblia, contrários à Escritura. A nossa única regra de fé é a salvação em Jesus. Foi aqueles tópicos que nós lemos lá em cima. A nossa salvação foi o derramamento de sangue de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então eles dizem que Jesus nem ressuscitou, ele foi direto para o céu, foi arrebatado. E outras distorções mais ainda acontecem. O mais incrível desse é o Joseph Smith. Setinha em cima. Próxima página. Ah, tem aqui em cima aqui, né? A setinha, isso, dá um toquinho aqui, Carlinhos. Amém. Joseph Smith. É uma bênção, viu? Ele diz que a restauração da fé começou em 1820. Ele prega, a pregação dele, uma das pregações dele básica é: o batismo salva. Ele escreve assim, ó: vossos batismos pelos vossos mortos. Isso aqui é batismo por procuração. Então o que eles acreditam? Eu estou lá na igreja mormon, e aí morreu lá a minha avó. A minha avózinha faleceu. E aí eu chego lá pro pastor lá da igreja mormon, falo: olha, morreu minha avózinha e tal. Mas e aí? Eu peguei meu tio aqui, ó, ele vai batizar em nome dela, para que ela seja salva lá em cima. Aí eu pego lá um parente lá e batiza nas áreas. Eu batizo, né? Eu nunca vi um batismo desse, né? Mas acho que ele fala assim: olha, eu batizo o José em nome da avózinha Maria, para que ela seja salva e a remissão de pecados seja sobre ela. Batizou lá, pronto, e aí eles creem que já foi salvo. Mesmo ela morrendo ateia, né? Mesmo morrendo sem crer em Jesus. Obrigado, pastor. O que diz a palavra de Deus? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso é doutrina de salvação. Não adianta batizar em nome da pessoa, não. Mas eles, isso daí é a restauração que eles falam lá naquele período. Esse pessoal da época, os discípulos dos apóstolos, tem muitos escritos deles, são centenas de escritos.
muitos deles também distorceram e se perderam também pelo caminho. A formação da Igreja Católica é sobre praticamente os ensinos deles. Saíram da sã doutrina, da doutrina dos apóstolos e começaram a seguir as tradições. E por isso que o catolicismo romano também ficou isso aí que está hoje. Na patrística ali, um chamado pastor Herman de Pápias, ele diz assim: foi aqui que começou a doutrina de batismo, dizendo que batismo salva. O batismo não salva, o batismo é uma ordenança do Senhor, ele é a confirmação de salvação. É a pessoa que está se entregando, é testemunhando. Isso é o batismo. Ele é simbólico, ele é um mandamento do Senhor. Então, eles mistificam o batismo. E esse homem começou a dizer assim: batismo é a primeira grande penitência. Eles usam esse termo penitência porque é a tradução do latim. E a Bíblia não fala nada sobre penitência. Que apaga pecados. Antes de ser batizado, o homem está morto. Eu quero contar algo para vocês, muito triste. Quando eu estava pastoreando, do meu ministério, saiu 2 igrejas. E ali nós assessorando essas igrejas, e um dos pastores, ele, após a pandemia, fechou a igreja. E ali, eu estive visitando, fazendo uma visita na casa dele. E esse homem, ele entrou numa seita herética, não falou o nome, e conversando com ele ali, ele falou assim: pastor, o batismo salva. Eu falei: não, o batismo não salva, o batismo é uma ordenança, mas não salva, não, o batismo salva. E eu dei para ele esse exemplo de Simão. Eu falei: então, Simão, com todas as heresias que ele fez lá, ele foi batizado. Ele entregou a vida para Jesus ali, depois quis comprar o dom de Deus pelo preço, e então de tudo que ele fez, então agora ele foi salvo porque ele foi batizado. Ele foi batizado, aconteceu uma transformação nele ali, e ele foi salvo, independente disso. Ficou todo perdido, não sabia o que falar. É heresia. O catolicismo tem essa crença, e tantas outras aí. É muito triste isso. Deixou a sã doutrina, entrar para uma seita. Isso foi agora recente. E alguns aí na internet, vocês verem, eles estão pregando isso aí. Vamos lá. O Espiritismo. Allan Kardec. Reencarnação. A doutrina o ensino da reencarnação que eles ensinam. Se você perguntar para alguém, falar assim: quem que ensina a reencarnação? Todo mundo fala Allan Kardec. E não vai te falar quem foi o primeiro a falar sobre isso daí. O primeiro a falar sobre reencarnação foi lá entre os filósofos, um homem chamado Pitágoras. Ele ensinava a reencarnação. Ele dizia que era reencarnado de uma determinada pessoa, um valente da Grécia, muito antigo. E depois, um discípulo do Simão Mago, chamado Carpócrates, começou a pregar, a ensinar a reencarnação. A pessoa morre, depois, quando nasce uma criança, o espírito dela entra no espírito da criança e vai andando de espírito em espírito, e assim vai de geração, e passando. Tem uns que acreditam que sai do corpo e entra no cachorro, outro é da árvore, outro entra no inseto, e aí vai. Tem seitas por aí, por exemplo, se você pisa na formiga e fala: não faz isso, rapaz, matou meu tio. Aí quando teu tio, não, de repente é meu tio, meu avô, não sei. Então, irmãos, é o que eles acreditam. E isso daí é contra a doutrina da salvação. Porque está escrito na palavra do Senhor, não lembra o versículo? Os pastores me ajudam aí, Está ordenado o homem morrer uma vez, e vindo depois o juízo. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não, 9, 27, perdão. Hebreus 9, 27. 9, 27. Que bênção. Alguém abre aí? Pode que é. Uma bênção.
Hebreus 9, 27. Pastor Alex, tem um dicionário aqui, rapaz? E como? Eu sei alguns versículos, né? Decorar isso. Dicionário aqui? Não, uma benção. Alguém lê, por favor. Ele vai ler. Então, leio. Da mesma forma, pode ler? Pode ler. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Amém. Tá vendo? Morre uma vez. É a Bíblia. Depois Tem Cristo. Isso daí é contra Cristo. E esse é Allan Kardec dizendo: nós somos a reforma do cristianismo. E aí vai. Agora, olha a formação dessa religião, dessa seita. O nome Allan Kardec, o nome dele verdadeiro é Hipólito Leon. Ele se chamava Hipólito Leon. Eles acreditam na incorporação de espíritos. Esses espíritos Wagner acreditam. Então, um druida é bruxo. Druida é o termo da Gália, é bruxo. O druida recebeu lá um espírito. Aí eu vou fazer a simulação aqui. Aí o Allan Kardec, o Hipólito Leon, perguntou assim: quem é você? Aí o druida, o espírito que estava no druida, falou assim: o meu nome é Zéfiro. E aí o que aconteceu? Aí o Hipólito Leon pergunta: o que você diz para mim? Tá? Estou fazendo aqui uma simulação, para vocês entenderem. O seu nome é Allan Kardec. Você foi um amigo druida meu na época. O seu nome agora, a partir de agora, é Allan Kardec e tem uma grande obra na tua vida. Você tem uma grande missão. E ali foi. Aquele espírito incorporado passou essa mensagem para ele. E a partir daquele momento ele começou a usar esse nome, Allan Kardec. Esse Zéfiro é uma entidade da mitologia grega. Esse Zéfiro tem a história dele. A história dele é o seguinte: ele tinha uma atração sexual por um homem, por um valente gregoriano na época. E então as histórias deles assim, é tudo assim, cheio de negócio de incesto, homossexualismo. Então, para vocês terem ideia, né, o que é que formou essa religião, a base dessa religião? Pecado, coisas contrárias a praticamente os mandamentos do Senhor. Esses dias, comunidade Maranata, suposto pastor Roberto Ruiz, depois você pode entrar lá na internet e ver, no YouTube, simula, né, ou diz como ser um ente querido de uma irmã membro da igreja, incorpora o pai da mulher para que reconcilie com ele. Ele chamou a irmãzinha assim e falou assim: olha, eu sou o seu pai que morreu, abraça-me, você tem que reconciliar comigo. Igreja Maranata. Já pensou? Um pastor incorporando um espírito do morto. A palavra Maranata, ela no aramaico se lê Maraneta. Ora vem, Senhor Jesus. Isso não seria tipo, leva a dizer cristão? Não entendi. Eu não entendi. Ele é um pastor cristão. Ele é um pastor numa igreja. Isso. Ele pregou isso aí. Ele diz que, né, estava incorporado no pai da irmã da igreja que morreu e abraçou ela, né, e ela chorava, sabe? Abraçou assim e pedindo perdão. Pai, eu te perdoo, como se fosse ele. Heresia, satânico. Depois vocês perguntam, segura aí, tá bom? Vamos concluir aí, no finalzinho. Anota as perguntas aí. Segura aí. Vamos lá então. Adventista do sétimo dia, Ellen G. White, a guarda do sábado.
Profetiza Ellen G. White, revelação do juízo investigativo. É o entendimento particular, envolvendo datas, formando uma imagem que acontece no céu, as atividades de Jesus no céu. Os gnósticos, eles escreviam, eles têm todos os escritos deles lá, eles dizem: olha, acima do Deus de Israel tem um Deus grande, e ali esse Deus emanou uma mulher chamada Sofia. Essa Sofia, ela é como se fosse a ajudante de Cristo, e eles fazem toda uma salada, eles criam tudo uma nova, como diz assim, né? Eles têm um canal aberto que eles ligam na televisão e vê tudo que está acontecendo no céu. Então o que eu quero dizer para vocês, essa Ellen White, da Adventista do Sétimo Dia, é a mesma coisa. Ela fala assim: olha, em 1844, Jesus não veio, sabe por quê? Não, Jesus ele saiu do lugar santo e foi para o Santo dos Santos. Que bênção! Grande é teu galardão. Você não imagina. Olha que bênção! Então, os adventistas eles são assim, eles têm um acesso assim, irmãos, é exclusivista, né? Olha, irmãos, está acontecendo no céu agora, sabe? Então, ela disse, isso daí foi praticamente eles pregaram 31 vezes, marcaram 31 datas da volta de Jesus. Os irmãos sabem que 23 de setembro era para Jesus vir também, tem um povo marcando aí. 23 de setembro é o dia de Jesus vir. Isso aí continua até hoje, o povo não aprende isso. Um simples versículo, gente, não entra na cabeça do povo, um simples versículo que diz: o dia e a hora, eu não sei, só o Pai que sabe. E aí o povo fazendo conta, usando aí as festas, fazendo um monte de coisa lá, e só Jesus vai ter misericórdia. Vamos lá. E essa mulher, ela tem muitos escritos. São escritos externos. E quando uma pessoa vai batizar nessa igreja, tem que receber também Ellen White como profeta do Senhor. Senão não é batizado. Não é batizado, tem que ler os escritos dela. Então também é uma seita exclusiva. Mas vamos lá. Diz assim: cremos no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, somos o remanescente de Deus. Sempre eles se declaram, usam versículos, dizendo que eles são o cumprimento daqueles versículos. Joseph Smith também foi a mesma coisa, e outros demais. Mas vamos à frente aqui, é muita coisa, eu vou só resumir os negócios. Vamos ver se eu consigo ir para cima. Não, tem que levar a setinha. A setinha. Aí. Os Bucelitas, estudantes da Bíblia, Torre de Vivia de Sião, arautos da presença de Cristo, testemunhas de Jeová, 1870. Esse pessoal que bate palma na sua casa, aos domingos, aí, a semana. Esse povo, vamos lá. Irmãos, eu estou pregando tanto para esse povo. Estou pregando, sabe, eu não vejo a hora quando eles passam lá. Vamos lá, vamos pregar. Eles precisam de Jesus. Acreditam que a sua religião é a única verdadeira e as outras religiões são parte da Babilônia, a grande, o império mundial de religião falsa, é o que eles acreditam. Também previram também a volta de Jesus. Aí disseram que, como Jesus não veio, falaram: não, Jesus veio invisível. Aconteceu tudo invisível. Um dos problemas sérios, eu quero falar para os irmãos, onde essas heresias são montadas. Na gramática. Gente, olha, aprendam português. Na gramática, você aprende lá que o que é literal, isso é simples. Literalmente está acontecendo. Olha, fulano foi para lá, subiu a escada, pulou o muro, ele fez isso. Não é simbólico, não é uma história, é um fato que aconteceu, pulou o muro e aconteceu isso. Então, o que é literal na escritura, você não pode descartar. Você vê nos ensinos aí,
fala, mas e aí, você vai ver com um viés simbólico? Você, né? Não. O que é literal, você não pode ler que aquilo é simbólico, que aquilo é alegórico. Não, aquilo aconteceu. Jesus ressuscitou. É literal. Jesus vai voltar, é literal. Não vai voltar em espírito invisível, não vai acontecer nada. Não. Ele vai voltar claramente. O Apocalipse é literal. Tem um povo aí que diz assim: olha, vocês não sabem agora o que foi? Passou um cavalo vermelho lá do Apocalipse. É mesmo, rapaz, passou agora. E o branco, foi primeiro. Absurdo isso. Tudo isso vai acontecer nos 7 anos. É bem claro. Então, o problema desse povo, eles invertem. O que está claro na Bíblia, eles interpretam. E muitos são assim. Isso aí é assassinar a gramática. Uma vez eu vi um canal do ateu, o ateu estava interpretando, pastor, o Apocalipse. Ele falava assim para os ouvintes dele: olha, canal grande, presta atenção, não leiam literalmente Apocalipse, viu? Essa parte aqui não lê literalmente. Isso aqui é tudo simbólico. Isso aqui é tudo mitologia. Não existe isso. O que a Bíblia está falando é isso e acabou. Não tem como você falar que não, aquilo é simbólico. Vai haver terremotos, vai haver pestes, Então Moisés atravessando o Mar Vermelho foi tudo simbólico. As pragas do Egito foi tudo simbólico, então. E outros mais? Não. As pedras que caíram do céu ali, atingindo o juízo do Egito, é simbólico também? Então as pedras que vai vir, que Deus vai mandar ali sobre os ímpios que receberam a marca da besta, que adoraram o anticristo e a sua estátua, que vão sofrer, isso é simbólico também? Irmãos, é incrível. Tudo isso são gnósticos. Você não vê esse nome mais aparecer, mas são gnósticos. Ed René Kivitz e outros aí que estão aí, estão tudo e muito mais. Gente, está voando o tempo. Está indo o tempo. E todos eles, não vai haver tempo de eu falar, mas todos eles seguem os ensinamentos de gnósticos do passado. Arianismo. Para Ario, Cristo era, na verdade, Deus em certo sentido. No livro dos Testemunhos de Jeová, na Bíblia que eles distorceram, no Evangelho de João está escrito que a palavra era um Deus. Eles estão dizendo que Jesus era um Deus assim. Eles acrescentaram, e muitos deles tiveram a ousadia de acrescentar na Bíblia, distorcer a Bíblia, para concordar com a heresia deles, porque a heresia deles não fecha a conta. A palavra de Deus, ela não entra em contradição, as doutrinas não entram em contradição. Gente, nós temos esta palavra, ela é uma bênção, ela não entra em contradição. Deus não é Deus de confusão. O que eu quero dizer para os irmãos, assim, com isso, o gnosticismo, ele está aí, está ativo, de todas as formas ele está ativo, e nós estamos vendo nos dias de hoje. Havia um homem chamado lá, um gnóstico Marcião. Esse Marcião, ele retalhou toda a Bíblia, as escritos de Paulo, ele dizia que era herético, ele só lia o Evangelho de João e aí por diante. Levantou um youtuber aí, eu não lembro o nome dele agora, e esse homem, ele disse que o Evangelho de João, só que eles não têm ousadia de tirar da Bíblia, o Evangelho de João é gnóstico. Toda a Bíblia ele aceita, mas o Evangelho de João é gnóstico. E ele está aí pregando aí, tem mais de 100.000 seguidores aí no YouTube. E as pessoas lá ouvindo os ensinos dele, os ensinos heréticos. Então, os marcianos estão aí também, muito mais próximo do que a gente imagina.
uma mensagem para nós, pastores, e também para vocês. A mensagem das 7 igrejas da Ásia é um esclarecimento para nós. Ali, as 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso confronta a heresia dos falsos apóstolos. A igreja de Éfeso é uma igreja que confronta, e Deus elogia ela. Mas Deus fala para ela, Jesus fala para ela: olha, eu tenho um contra ti, que você deixou só o primeiro amor, volta ao primeiro amor. Mas ele tinha algo de bom ali, que ele combatia os falsos apóstolos. E hoje nós estamos combatendo os falsos pastores? Nós estamos combatendo os falsos mestres? A academia, a Bíblia sendo contaminada, a academia, a Mackenzie e outros mais aí também contaminados. Igreja de Esmirna, pobre, mas verdadeiramente rica, que enfrenta período de perseguição. Ali é uma das igrejas que não tem nada que desabone. A igreja de Pérgamo, aliança com os inimigos de Deus, por recompensa e desinteresse no casamento. Aqui eu estou fazendo uma comparação, trazendo para os dias de hoje, porque ali eles adotavam o ensino dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles desprezavam o casamento, viviam amaziados, viviam em prostituição e aí por diante. Dizia que casamento não é legal, não é certo. A igreja de Tiatira, nós já estamos fechando já. Ali havia falsas profecias. Lembra o adventismo que eu falei agora? A falsa profetisa Ellen White. Nos dias de hoje, já viu falar na igreja da Santa Vó Rosa? É uma igreja que se você colocar lá no YouTube, o povo começa a adorar, né? Nós adoramos a Santa Vó Rosa, nós adoramos. Não lê nada de Bíblia, né? E tem também um outro irmão lá, que eu esqueci o nome lá. Qual deles? Aldo. Lá também tem o irmão Aldo, que substituiu ela também. Eles adoram eles. Falsa profetisa. Também ela é tipo que nem Ellen White, também tem que crer nela. Essa falsa igreja está lá até hoje. E está lá o nome de igreja. Vamos lá. Imoralidade. Tiatira também, né? Ali ela tolerava imoralidade. Quando a Bíblia fala de imoralidade, é o que está lá no livro de Deuteronômio, todos os aspectos errados do sexo. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, fornicação, relação sexual antes do casamento e um monte de coisa. Então, tolerando imoralidade. Essas igrejas aí que aderem que o homossexualismo, que eles estão aí apoiando também, sabe? Estão encaixados nessa igreja de Tiatira. Sardes. A igreja de Sardes, o Senhor fala para ela a mensagem assim: olha, tem sido advertida em vários aspectos, mas não coloca em prática. É como diz Deus falando com a igreja, mas a igreja, nossa, muito bom, foi boa a mensagem, mas não coloca em prática, não vive. Não vive. Simplesmente o ensino passa desapercebido. Filadélfia, a igreja é fraca, mas é fiel. Só Filadélfia e Esmirna, que Deus não tem nada contra elas. Laodiceia, Laodiceia, não se posiciona nem a favor, nem contra heresias, materialista, prega mensagem motivacional. Estou trazendo para os dias de hoje. A mensagem para Laodiceia, é essa: portanto, você não é frio e nem quente, mas é morno. Vomitar-te-ei na minha boca. Morno. O sentido de morno é aquele que fica no meio. Gente, toma cuidado com o equilíbrio. Tem coisa que equilibrar não é muito bom não. Mas cuidado, em alguns aspectos é bom, mas outros não. Então dá a entender que Laodiceia, ela queria manter o equilíbrio. Ali acontecendo heresias, acontecendo um monte de coisa à volta, e eles, tudo bem, não, pode vir para a nossa igreja aí, vamos dar exemplo, pode vir para a nossa igreja aí, né? Fique como está.
Ah, mas eu tenho um namorado, homem com uma mulher. Não, pode fica aqui como está, não tem problema não. Fica aí. E não ensina a verdade. Então, a Laodiceia, ela é uma igreja que não se posiciona. Ela tipifica uma igreja que não se posiciona. Quando eu falo igreja é nós individual também. O Evangelho é confronto. Não tem volta, o Evangelho é confronto. Por que isso eu estou colocando as 7 igrejas? 1 Pedro, capítulo 4, 17, diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o julgamento começa pela casa de Deus, irmãos. Começa por nós. Então, as 7 igrejas, o que nós aprendemos com as 7 igrejas, né? Ela nos dá um ensino muito grande. Nós temos que, a igreja tem que tomar uma posição. Igreja Ágape, a sua posição. Rema, a sua posição. Pastor Antônio, a sua posição. Sim, nós temos que pregar. E com a palavra do Senhor, ela nos ensina. O Evangelho, para nós encerrarmos, estou adiantando aqui que é mais rápido. Vamos lá. O Evangelho é arrependimento, remissão de pecados, santificação, para te levar para a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Jesus, concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, deu-lhe o nome de Jesus, morreu crucificado, ressuscitou ao 3º dia. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Não é Maomé a sua pregação, não é a igreja adventista, não é o russelismo, não é o espiritismo, não é o católico romano, é Jesus, é o Evangelho, é a palavra. Jesus vai estabelecer um reino milenar, promete livramento da ira vindoura e eterna salvação. Eterna salvação. Aleluia. O Evangelho se resume nisso. É só um resumo para os irmãos. Então, não sejamos como essas igrejas, tolerando. É uma advertência. Quando você olha para as 7 igrejas, um dos ensinos principais é esse: as igrejas que toleram e as igrejas que condenam o pecado. Então, nós temos que condenar o pecado e apresentar a remissão de pecados através de Jesus. Onde você estiver, seja como você estiver, pregue. Se prepare biblicamente. Quando passar o testemunho de Jeová na sua casa, não dispensa não. Pregue o Evangelho para ele. Aí, pastor, se prepare biblicamente. Conheça os ensinos deles. Ou de repente você se encontra aí com um órgão aí, eles andam em 2 na rua e te para. Joseph Smith foi o mais ousado. Ele disse que na revelação dele, esse cara é muito ousado, pastor José. Ele disse que recebeu Deus e Jesus. Deus e Jesus foi falar com ele: o senhor desceu do trono. Olha, Joseph Smith, põe em ordem aí que a igreja está perdida. 1820 começou a salvação. Então, para trás lá, todo mundo se perdeu. Começou ali. Esse homem, ele praticamente dominou um estado lá dos Estados Unidos. Ele queria um estado. E os ensinos deles lá, o homem poderia ter 5, 10, 15 mulheres. E vamos lá, vamos procriar e vamos montar aí Nos ensinos dos livros deles são pseudepígrafos. São livros com o nome de autores que não são os autores. Por exemplo, lá existe o livro de Moisés, livro de Abraão, livro de Mórmon, mas não é Moisés. E Moisés não, né? O que Moisés escreveu, que a gente entende assim, é o Pentateuco. Está ali os livros do Antigo Testamento. Ele tem lá o livro de Abraão. Ele ensina lá no livro de Mórmon lá que Enoque, na época, como ele queria no batismo, Enoque separou o povo antes de ser arrebatado e batizou o povo. Ué, mas já havia batismo lá antes do dilúvio? Está
tamanho da heresia, meu, a imaginação desse homem é incrível, pastor. Incrível, ele foi o mais ousado. Quase dominou todos os Estados Unidos. E o povo ali brecou eles. Para vocês verem o poder de uma seita. Terrível. Glória a Deus. Amém. Tem muita coisa, mas eu vou finalizar. Os irmãos têm perguntas? Tem uma coisa interessante também, que o cânon bíblico ele já fechou para nós, a Bíblia está completa. E eles ainda estão abertos. Eles continuam escrevendo ainda. Ele tem um profeta, e esses profetas recebem a iluminação de Deus e continuam escrevendo. Então o livro de Mórmon é uma continuação da Bíblia, porque ela não se fechou da igreja. Sim. É que o pastor José disse, né? Os irmãos talvez não entenderam aí. Ele disse que o livro de Mórmon, até hoje, eles continuam ainda escrevendo. Mas, irmãos, já fechou. A consumação foi em Jesus. Jesus é a consumação. Ellen White disse que a consumação ainda, o pecado ainda não foi resolvido. Então são heresias. Então, para nós fecharmos, né, esse seminário, sabe, que vocês possam crescer na graça e conhecimento. Leiam as Escrituras, tem muita coisa boa. Traduções da Bíblia, toma cuidado, essas traduções novas, interpretações novas, traduções novas aí, NVI, pode multiplicar no que perguntando.